Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 1. Enquanto isso, e anotem aí essa expressão, enquanto isso, se você tem Bíblia e tem uma caneta, sublinha aí essa expressão, enquanto isso. Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho. Deixa eu fazer um novo parênteses. Nesse tempo aqui, os cristãos não eram ainda chamados de cristãos. Eles eram chamados de discípulos do caminho. Não é bonito isso? Você ser um discípulo do caminho, com C maiúsculo. Pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Ficou cego. A luz o cegou. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego. Não comeu, nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão e disse: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua direita. Isso aqui também é muito bonito. O Senhor chamou Ananias e disse: vá à casa de Judas, na rua direita. Deus conhece o endereço da gente. Deus conhece o seu endereço. Sabe onde você mora. E pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem. E todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá,
este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Deixa eu fazer outro parênteses. Interessante, né? A gente prega que as pessoas têm que se converter para serem felizes, para serem prósperas. Paulo se converteu e o Senhor disse: eu vou mostrar a ele o quanto deve sofrer. Não é prosperar. Sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo. Olha que lindo. Até aqui Saulo era perseguidor, agora é irmão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Eu acabei de ler para vocês hoje pela manhã a conversão mais notória da fé cristã. Eu diria que este relato que eu acabei de ler para vocês, depois de Jesus, é o momento mais importante da nossa fé. Porque Paulo é quem rompe com a fé para além do círculo, da margem, da moldura dos judeus. Não fosse Paulo ou Saulo, o caminho de Jesus seria uma seita judaica. Nós só temos notícias sobre Jesus por causa de Paulo. E Paulo é para nós aqui uma espécie de modelo de conversão. Ele não é um modelo de conversão no sentido dos elementos espetaculares que aconteceram na conversão dele. Porque eu me converti também e não teve relâmpago, não teve voz audível e nem eu caí no chão. Muitos de vocês se converteram sem esses elementos espetaculares. Mas ele é um modelo de conversão, porque fica estabelecido desde o começo que toda conversão tem dois elementos. Em outras palavras, é impossível uma pessoa ser cristã ou ser do caminho de Jesus sem esses dois elementos. Primeiro, rendição. O
cristianismo começa com rendição. Paulo se rende. Segundo, arrependimento. Há uma guinada, há uma volta de 180 graus, literalmente, no caminho de Paulo. E por que você diz assim, Ricardo? Por que você escolheu ou você quer falar sobre conversão? Porque vamos convir. A fé cristã nos nossos dias está meio desgastada. Ser cristão hoje é uma coisa que a gente nem sabe direito o que é. O que é ser de Jesus? É colocar uma camiseta dizendo eu sou de Jesus? É colocar uma faixa na testa de um jogador de futebol dizendo 100% Jesus? O que é ser de Jesus? Já estão falando de traficantes de Cristo no Rio de Janeiro. Traficantes de Cristo. Você tem grupo parlamentar evangélico pró-bala. É um grupo parlamentar evangélico pelo direito dos cidadãos portarem arma e voltarem ao tempo do faroeste, em que as nossas disputas de rua são resolvidas na bala. Então, Lucas, que é o escritor de Atos dos Apóstolos, foi quem escreveu isso que eu acabei de ler para vocês, Lucas, considerou que a conversão de Saulo de Tarso era tão absolutamente importante para a fé cristã, que essa experiência que eu li para vocês está narrada no livro de Atos dos Apóstolos 3 vezes. Uma na fala do próprio Lucas e 2 em discursos de Paulo, em que ele narra também a sua conversão. Então eu quero pegar hoje aqui pela manhã a conversão de Paulo e usá-la como um modelo, como arquétipo, como maquete do que deve ser a minha e a sua experiência de dizer eu sou de Jesus ou não sou de Jesus. Eu sou do Evangelho, eu sou do caminho, eu sou do legado, da tradição de Jesus, ou eu sou de um movimento religioso que se chama hoje de movimento evangélico, ou de movimento carismático, ou de movimento católico carismático, ou protestante pentecostal, não importa. Nós temos que fazer uma separação bem distinta entre ser parte de uma comunidade, ou ser parte de um movimento, ou ser parte de uma instituição, e ser de verdade seguidor de Jesus de Nazaré. Chegou a hora em que esse risco no chão tem que ser traçado. E para isso eu quero abstrair
alguns princípios dessa narrativa. Eu já dei alguns para vocês aqui, à medida que eu ia lendo, mas eu quero trazer alguns elementos da conversão de Saulo para ser um desafio. E vejam, eu não estou apontando o dedo para ninguém, porque esse é um desafio meu também. Eu preciso definir na minha alma, no meu coração, se eu sou de uma igreja protestante ou de uma igreja católica apostólica romana, ou se eu sou de Jesus. Primeiro, há um paralelo na narrativa de Lucas, e isso aqui é um estilo literário muito comum, e aqui eu quero falar para os estudantes de literatura, os estudantes de letras, que é muito importante, quando se lê a Bíblia, perceber esse estilo literário, que na tradição do mundo antigo se chamava de paralelismo. É um estilo literário, não vou cansar aqui quem não é de letras, mas só para ficar um registro. Chama-se paralelismo. O que é paralelismo? Vocês lembram que quando eu comecei a ler, eu disse assim, anotem aí a expressão enquanto isso? Lembram? Assim que eu comecei a ler, eu disse, anotem aí enquanto isso. Porque essa expressão, enquanto isso, é um paralelismo. Olha como a Bíblia é rica. Numa só expressão, duas palavrinhas, enquanto isso, você tem um mundo de interpretações riquíssimo. Enquanto isso o quê? É que o autor, Lucas, vai fazer um paralelo entre duas vidas, entre dois personagens. Um se chama Felipe, que está no capítulo 8. E o outro é o personagem que nós estamos estudando aqui hoje de manhã, que é Paulo, que está no capítulo 9. Vocês estão comigo ou já se desacostumaram de ouvir pregação? Você tem dois personagens. Você tem Felipe e você tem Paulo. Enquanto isso, quer dizer, enquanto Paulo estava respirando ódio, Felipe estava fazendo outra coisa. Entenderam? Deixa eu dar um exemplo bem comum. Os jovens gostam de dizer assim, eu podia estar matando, eu podia estar roubando, eu podia estar andando de bicicleta, mas estou na Bethesda. Já viram essa expressão? Ou então eu posso dizer assim, enquanto nós estávamos na Bethesda no domingo de manhã, enquanto isso, tinha gente passeando no parque. Estão comigo ainda? Enquanto nós estávamos distribuindo a ceia do Senhor, tinha gente que estava roubando. Tinha gente que estava espalhando fake news na internet. Tinha gente que estava espalhando ódio na internet. Enquanto isso, nós estávamos na Bethesda. Enquanto isso, é o seguinte, enquanto Paulo respirava ódio, Felipe
estava evangelizando. E olha o paralelo. Paulo está no caminho entre Jerusalém e Damasco. Filipe está no caminho entre Jerusalém e Gaza. Olha o paralelismo. Paulo está viajando no caminho de Damasco. Filipe está viajando no caminho de Gaza. Veja a correlação entre os eventos. Olha como é linda a Bíblia. Tanto Filipe como Paulo estão no meio de caminho. Você está no meio de caminho hoje? Eu estou. Nem sei como é que vai ser minha vida daqui para frente. Eu estou no meio de caminho, Ricardo. Pois tanto Paulo como Filipe estão num meio de caminho entre duas cidades. Filipe está correndo atrás de uma carruagem. E dentro dessa carruagem tem um etíope. Você não precisa ser muito entendido em geografia para saber que etíope é negro. Tudo bem? Os etíopes são negros, são pretos. Então, dentro de uma carruagem está um homem preto, eunuco. Vocês sabem quem são os eunucos? Na Bíblia? Os eunucos são homens castrados, que era uma prática comum do mundo antigo. Eles castravam os homens para cuidar do harém das mulheres, porque o rei não era besta. Vai que esse cara se encanta por uma das minhas, então corta o testículo dele fora, que aí tira a libido. Pois um eunuco preto, oficial da rainha de Candace, está no meio do caminho, numa carruagem, estudando a Bíblia. E o Filipe vê a cena e sai correndo atrás da carruagem. Ei. E o eunuco para e diz assim: ei, quem é você aí? É que eu vim te ajudar a entender o que você está lendo. Porque nem sempre quando a gente lê a Bíblia a gente entende. E às vezes a gente precisa que alguém nos ajude a entender. Olha o paralelismo. Filipe está correndo atrás de uma carruagem para ajudar. E Paulo, enquanto isso, está correndo de um lado para outro para conseguir um alvará dos chefes religiosos para matar. Enquanto isso, está promovendo a elucidação da mente de um homem, e enquanto isso, o outro está querendo um alvará da elite religiosa para matar os crentes. Um está construindo e outro está matando.
Enquanto um se preocupava em promover a vida, o outro estava obcecado em invadir. Enquanto tem crente na Bethesda interessado em ser uma pessoa mais bonita e mais querida para Deus, enquanto isso, tem gente que está pensando em invadir terreiro de candomblé, de umbanda. Era o Paulo, ele estava querendo invadir os ambientes, os espaços. Enquanto, e aqui é importante, Filipe dá um passo na direção dos gentios, etíope era gentil, Paulo está preocupado em conservar a fé judaica para que não seja corrompida pelos do caminho de Jesus. Filipe rompia, e aqui é importante, Filipe rompia com conceito de raça, porque para Deus não tem mais nem preto nem branco, nem judeu nem grego, nem servo nem escravo, somos todos um no Senhor. E era esse o Filipe. Um homem preto vai ser da fé. E quem conhece o texto sabe que ele vai se batizar. Filipe rompia com as barreiras da heteronormatividade. Não é só o machão que é de Jesus, não. Um homem castrado. E os homens castrados tinham a voz mais fina. Inclusive no mundo antigo, eles castravam rapazes ainda na adolescência para que eles fossem tenores, cantores de ópera, para que tivessem a voz fininha. Filipe rompe com essa barreira da heteronormatividade. E Paulo quer que os costumes continuem os mesmos em Israel. Enquanto um é promotor da morte, o outro é promotor da vida. O que é converter-se? É deixar de ser promotor da morte. O que é converter-se? É quebrar as barreiras de separação. O que é converter-se? É incluir o excluído. O que é converter-se? É tornar-se agente de Deus. Num mundo separado, dividido, rompido, quebrado. Enquanto um se assenta na roda dos escarnecedores, o outro procura se sentar na roda ou na carruagem enquanto um ouve o caminho do sábio, o outro bate palma para a intolerância. Um se escandaliza e outro é escandalizador. Um vive na carne e o outro é parteiro. Eu gosto dessa expressão. O que é evangelizar? É se transformar em parteiro de vida.
E aqui é muito importante o que eu vou falar agora. Há uma correlação entre Filipe e Paulo. Paulo, ele quer legalizar a torpeza do coração dele. Porque o homem torpe ou a mulher torpe não se contém em ser torpe. Uma pessoa má não se satisfaz em ser mal ou má. Uma pessoa má precisa de alguém que o autentique, que dê credibilidade, legitimidade à sua maldade. Vejam, Paulo se dirigia ao sumo sacerdote para pedir-lhe cartas, para dar legitimidade, para sequestrar pessoas. Ele vinha, Paulo era um homem encharcado de ódio. E esse ódio que vem em banho-maria, crescendo na vida de Paulo, faz com que ele não se sinta bem em apenas ser odioso. Ele quer ser odioso, mas ele precisa de algo ou alguém. É muito nosso, né? Quando a gente quer... Lá no Ceará tem um ditado popular que diz assim: um gambá cheira o outro. Um gambá cheira o outro. O que quer dizer isso? Que é assim, eu quero fazer uma coisa que eu não presto, eu procuro conselheiros, que quando eu for conversar com esse conselheiro, ele diga: não, faz isso mesmo, é isso aí. Porque no fundo, a gente precisa de um outro parecido conosco, que nos dê legitimidade para o que a gente vai fazer, entenderam? E Paulo, ele está cheio de ódio no coração dele. E você diz: Ricardo, como é que você sabe que Paulo estava cheio de ódio? Porque quando Estevão, o primeiro mártir da igreja, foi apedrejado até a morte, as pessoas que jogaram pedras e mataram Estevão, despejaram as suas vestes aos pés de Paulo. Ele era um homem que tinha tanto ódio, que em Atos capítulo 8, versículo de número 3, diz que ele corria de um lado para o outro, alucinado, invadindo espaços. Em Atos 9:1 diz que ele respirava ódio. E é isso, o ódio, ele se torna visceral. Ele não é racional. O ódio não é necessariamente racional, ele é visceral. A pessoa odeia e nem sabe mais que odeia. Nem percebe mais que os seus movimentos não promovem vida. Lucas diz que Paulo estava tão feroz que ele usa uma expressão em grego, limaionomai, que é a palavra grega, é como se ele fosse uma besta selvagem, um porco do mato. Um lobo esfomeado. E esse Paulo, aí é que está a beleza da conversão. Ele tem um encontro com Jesus. E agora ele é conduzido pela mão por Ananias.
O lobo se transforma no homem dócil. O porco selvagem é meigo, vulnerável. E a vida de Paulo daí para frente é na dependência dos outros. Quando ele precisa ir a Jerusalém, é Barnabé, que era natural do Chipre, quem leva Paulo até os apóstolos em Jerusalém, porque todo mundo tinha medo dele. Quando chegaram, disseram assim, olha, o cara que mais nos odeia agora é crente. Todo mundo diz, deixa disso. Para com isso. Isso é enrolação dele. Ele quer pegar a gente mais. Aí o Ananias diz, não, eu te levo até lá e autentico que você é uma nova criatura. E é muito interessante porque os gatilhos que levaram Paulo a se converter, eles não foram de uma hora para outra. Os gatilhos que levaram Paulo a se converter foram crescendo dentro dele. Jesus diz assim, olha, eu sou Jesus, a quem você vem perseguindo. Quer dizer, esse negócio está dentro do seu coração. E a experiência de cair, de ver, de ouvir, não foi de uma hora para outra. Aconteceu, veio acontecendo. E esse negócio ficou na cabeça de Paulo. Quando Estevão foi apedrejado até a morte, em Atos capítulo de número 6, versículo de número 15, Lucas diz que Paulo viu o rosto de Estevão como se estivesse brilhando como um anjo. Agora, você imagine a culpa no coração desse homem. A pessoa que eu ajudei a matar, minutos antes de morrer, o rosto dele brilhava como um anjo. Olha, esse negócio perseguindo Paulo de madrugada, quando ele ia tomar banho. Quando ele tentava dormir, sabe aquele último minutinho antes da gente dormir? Vocês sabem, né? Você se deita, aí fica ali naquela coisa assim, relaxando para começar a dormir, e aí você não sabe mais o que é realidade, o que é sua mente, e os pensamentos vão se misturando, e você dorme. Pois esses últimos pensamentos na cabeça de Paulo antes dele dormir, era o rosto de Estevão brilhando como um anjo, e eu matei esse homem. Me perdoem a expressão chula, eu sacaneei com essa pessoa. Eu fui um sacana. Em nome da fé. Sim, eu fui um sacana em nome da fé judaica. Eu era um judeu zeloso, fariseu dos fariseus. E eu não estava fazendo isso aqui porque eu fosse mal. Eu estava fazendo isso aqui para preservar a nossa fé. A fé de Abraão, a fé de Davi. E no afã de proteger a fé, eu me transformei num monstro. Estão ouvindo vocês que estão conosco na internet? Alguns, no afã de defenderem a fé, estão se transformando em monstros. Porque todo fanatismo é uma guerra interior. Assim como toda fobia é uma projeção dos demônios que nos habitam. Toda fobia
É uma projeção do demônio que está dentro de você e você projeta nos outros. Todo preconceito é um trauma mal resolvido dentro da alma de alguém. Mas algo, dizia Paulo, tem alguma coisa que não está certa. E esse pinicar na alma dele, esse martelar na alma dele, era Jesus falando: Paulo, toda vida que você invade uma igreja, toda vez que você persegue, toda vez que você joga pedra, toda vez... Você está fazendo não é contra crente, você não está fazendo não é contra os do caminho, você está fazendo contra mim. E de repente, e como dizia o poeta, de repente, não mais que de repente, ele tem uma experiência. Mas essa experiência não aconteceu assim, do nada. Foi um processo que ele vinha sem conseguir resolver e que ele vinha estribuchando, esperneando, se debatendo. E de repente ele cai. Ele cai. E aí é legal quando ele cai, sabe por quê? Porque quando ele cai, de tanto espernear, quem aqui assistiu o Gambito da Rainha? Gambito da Rainha eu não sabia, eu achava que era o Cambito da Rainha. Eu achei que Gambito da Rainha era a perninha fininha dela, lá no Ceará a gente chama de Cambito. Não, Gambito da Rainha é uma jogada do xadrez, em que você vai cerceando, que você vai pegando, e de repente o outro fica sem jogada. E a rainha e o rei estão ameaçados. E a última possibilidade é ter a grandeza de dizer: checkmate. O que foi que Deus fez? Foi que Jesus fez com Paulo? Gambito da rainha. Foi enlaçando, foi cercando, a cabeça dele martelando. Aí você diz assim, ele tinha escapatória? Tinha. Você pode sempre virar o tablado do xadrez e jogar todas as pedras no chão. Mas você não terá paz. Porque dura coisa é relutar contra a consciência ativada pelo Espírito Santo. Dura coisa é relutar contra uma consciência que se acende na luz do Espírito Santo. Tem uma outra expressão. Sabe domador de cavalo selvagem? Quem já assistiu filme de cowboy sabe. Monta no cavalo selvagem e ele estribucha para um lado, estribucha para o outro. E o freio aqui, até que ele amansa. Paulo era um cavalo selvagem. E a voz de Deus na alma dele quebrou ele. Tem uma pessoa que uma vez eu estava conversando com ele, ele falou assim: pastor, eu queria que Deus me deixasse em paz. Aí eu disse para ele: não peça isso. Não peça isso. Não queira. Porque quando Deus faz o lance do gambito da rainha,
é porque Ele tem o melhor para você. Quando Ele amansa o potro, é porque Ele sabe que você está no caminho de morte. É o jeitão de Deus nos dobrar, não como ameaça, mas nos dobrar para nos fazer mais parecidos com Jesus de Nazaré. Eu acho linda a Bíblia. Quantos de vocês acham que a Bíblia é um livro espetacular? Durante todo o ministério de Jesus, sempre que Jesus encontrou pessoas cegas, eles enxergaram. Paulo vê a luz de Jesus e fica cego. É o contrário. Eu vi e agora estou cego. Sabe por que ele estava cego? Porque a cegueira que vem nos olhos de Paulo é o tempo que ele precisa para sair do casulo, igual como a lagarta que entra no casulo, sair borboleta do outro lado. Ele precisa desse tempo, sem comer, sem beber, sem ver nada, cegado pela luz do Evangelho, para enxergar a luz imarcessível da glória de Deus. Você diz, Ricardo, o que é que nós estamos precisando no Brasil hoje? Da gente ficar cegado para tudo quanto é de discurso religioso de ódio, para a gente poder ver a luz verdadeira do Evangelho de Jesus.